Eu sempre fico apreensivo antes de fazer uma viagem. E justamente agora vou precisar fazer uma viagem rápida, né? É, enfim, questões pessoais. Mas eu fico pensando, né? Porque não sei, não é nenhuma questão psicológica em relação a avião ou coisa do tipo. É sempre a sensação de estar deixando a casa e a rotina, né? Sempre foi assim. Ultimamente isso tem melhorado, mas o que eu estou pensando agora para passar para vocês é que enfrentar os desafios que você não se sente confortável de enfrentar é o que vai te levar para lugares melhores e vai te fazer evoluir na vida, na carreira, enfim, naquilo que você se propuser a fazer. Isso pode parecer um tanto quanto clichê, né? Mas na verdade o porquê que os clichês dão certo? Porque os clichês eles funcionam. Por que que algo é clichê? Porque realmente tem um fundo de verdade. E justamente se você se coloca a fazer coisas que te deixam desconfortáveis, isso vai te dar um benefício, vai te dar um ganho. Para mim, sempre foi assim, né? Lembro que quando eu comecei a praticar música, a estudar música e queria começar a viver disso, né? Eu sempre tive um pavor assim de me expor, né, para público, enfim. E até eu fazer a primeira apresentação sem ficar absolutamente desesperado, isso levou bastante tempo, né? Então, assim, eu ouso dizer que a música foi um elemento extremamente formativo do meu caráter, da minha vida, porque se não fosse a música, eu eh, não teria condições de me expor para nada, assim. Outra coisa que me fez evoluir bastante, as aulas, os vídeos aqui do canal. Então, tudo que está relacionado com elementos expositivos, né, no sentido de estar exposto às pessoas, sempre para mim foi um grande desafio, né? E assim eu podia colocar, enumerar, fazer uma série de listas aqui, mas o ponto não é esse. O ponto é que trazendo duas coisas. Primeiro, essa viagem que eu vou fazer agora, né? Que se eu não tivesse feito várias viagens ao longo da vida, eu nunca iria me acostumar ou me colocar de forma tranquila com o processo de deixar a rotina, né? Eu ia querer sempre algo que seja realmente confortável e que tivesse ao meu alcance, que fosse conhecido. Nunca ia querer lidar com o desconhecido, né? Estou exagerando um pouco, mas eu não queria me colocar, não iria querer me colocar em situações desconfortáveis, né? O mesmo vale para música e para qualquer todas as outras coisas, né? Principalmente porque eu estou colocando aqui a exposição diante de um canal também do YouTube, né? Que, enfim, eu comecei com um blog, né? Eu queria trabalhar através do blog, os meus artigos, etc. Ainda já era algo que me deixava muito angustiado, né? Acho que a palavra certa é essa, é angústia. Simplesmente porque iria publicar alguma coisa que as pessoas poderiam ver, né? E tipo, né? Qual o problema nisso, né? Então, uma das coisas principais em relação tanto ao canal, quanto ao Instagram, quanto ao Substack, né, ao blog, tudo todos eles de alguma forma me fizeram trabalhar a minha naturalidade em frente à exposição, né? Porque é algo que eu precisava vencer em algum momento. E é algo que eu sempre defendo aqui com vocês, né? A sua autenticidade, ela é uma expressão adequada com a sua identidade. Se você, ao se deparar com qualquer obstáculo que seja, né, você tem uma interrupção na sua autenticidade, aquilo ali precisa ser trabalhado. Aquilo é um elemento de desafio, né, que você precisa superar, né? É claro que você precisa desenvolver métodos, meios e ferramentas para superar aquelas coisas. Às vezes é uma pessoa específica que te coloca em uma situação desconfortável, não por causa dela, né? Mas porque você tem alguma coisa em relação a ela, sabe? Então é muito interessante ver como funcionam essas relações, porque nossa psique, nossas emoções, elas vão atuando de uma forma
caótica no sentido em que nós não sabemos exatamente a direção ou o curso que elas vão tomar, né? Mas elas vão sempre reagindo de uma forma proporcional com algumas crenças que ela já construiu ou que ela já vem, né, de forma inata. Então, é importante entender isso, né? Assim como, por exemplo, a beleza que nós enxergamos nas coisas tem, de alguma forma, a ver com o conjunto de valores que nós desenvolvemos ao longo da vida e, portanto, nós conseguimos reconhecer aqueles valores naquele tipo de beleza, assim também as nossas reações psicológicas em relação a determinadas circunstâncias vai depender de uma série de experiências que nós adquirimos. E como eu sempre falo aqui, as emoções elas não entendem argumentos, elas entendem ações. Então, se você tá com medo de alguma coisa, tá angustiado com algo, e você responde a isso diretamente, do tipo, tô com medo, eu me encolho, né? Eu tô angustiado, eu começo a andar em círculos sem saber o que fazer, né? Eu não, eu vou continuar alimentando isso. Eu vou continuar alimentando um padrão de comportamento que fortalece, né, que reforça esse padrão de medo, né? Então, ante o medo, é necessário encarar, né, de frente, encarar com alguma inteligência, de uma forma que você consiga trabalhar uma ação que não se feche em si mesmo. Porque justamente o que acontece nesse medo, né, é justamente uma perda da nossa potência, né, uma perda da potência diante de um cenário, de um desafio, de um obstáculo que nós não temos consciência do que seja ou como superá-lo, nós nos fechamos, né? Só que esse se fechar é como uma panela, né, que se abafa, ou uma fornalha que você fecha ali dentro, né? Logo mais não vai ter renovação de oxigênio e o fogo vai se extinguir, ou seja, a sua energia vai embotar ali, né? E no caso do medo, né, por estar embotado ali, tudo começa a florescer, né? Ou seja, a coisa vai piorando, vai gerando também ansiedade, vai gerando uma disfunção, uma incapacidade de estar presente, né? Então gera uma série de elementos, uma série de dificuldades que a gente não consegue depois vencer sozinho, né? Então, ante o medo, é importante tomar consciência de como nós agimos, né? Porque a gente vai tentar contornar situações que às vezes a gente precisaria enfrentar, né? E é importante perceber isso, ter esse tato, né? E o mesmo em relação ao outro ponto que eu falei, que foi a angústia, né? Se eu fico rodando, não paro, não respiro, né? Então, ante o impulso de querer estar se movimentando o tempo todo, eu preciso me colocar uma ordem de parar e respirar devagar e pensar com muita cautela, né? Ponto por ponto, coisa por coisa, elemento por elemento, como se eu estivesse debulhando, né, um milho, né? Tirando aquela casca e aqueles, né, fiapos que ficam, né? E aí vendo exatamente o que é o problema, né? Abrindo a cebola em suas camadas e tirando o que não é a cebola, né? Ou seja, limpando a nossa visão para que a gente possa enxergar o que é de fato que está acontecendo. Então, as emoções não são nunca um elemento determinante. Você nunca pode bater o martelo em relação a isso, do que como aspectos verdadeiros, absolutamente, ou sentenças, né? Ou como elementos que você possa tirar de uma emoção uma conclusão terminada, mas elas são sempre excelentes indicativos.
alguma pessoa que às vezes não quer o seu bem, ela te deixa numa situação desconfortável, né? Ela se aproxima, você já não se sente muito bem, né? Então é importante investigar isso, né? É, as emoções sempre vão nos indicar aquilo que a que nós tendemos, as nossas tendências, né? Então, indica que nós estamos apaixonados, indica que nós amamos alguém, que nós nos preocupamos com essa pessoa, indica o que é que nós damos valor, né? Muitas vezes a gente, sei lá, tem um problema ali, né, com alguma coisa, aí sei lá, aí teve que gastar uma grana absurda para poder reparar algum problema. Aquilo não te afeta de forma especial, mas se um certo objeto que você tem um carinho muito grande, né, acontecer alguma coisa, ele é quebrado, ele é destruído, né, por outra pessoa, aquilo já te deixa totalmente ou machucado, né, ou destruído, ou totalmente enfurecido, né. Então as emoções sempre vão indicar para nós o nosso conjunto de valores, né. Então falei de valores em relação à beleza. Então assim como a beleza nós vamos percebendo porque nós temos alguma coisa dela já desenvolvida e nós reconhecemos nas coisas, assim também nós vamos percebendo nas emoções que nós sentimos como que nós valorizamos o mundo. Então as emoções dão uma métrica de como eu valorizo as minhas relações, seja com os objetos, seja com as pessoas, seja com os animais, com as plantas. À medida em que eu me porto de uma forma ou de outra em determinada ocasião para determinadas pessoas, as emoções vão então dizendo o que é valoroso para mim, o que é precioso para mim. Tá? Então é sempre bom usar as emoções como um indicativo, mas nunca como um determinante da ação. Então grave isso aqui ficou muito bom. As emoções são sempre um ótimo indicativo, um ótimo guia, mas nunca um determinante da decisão. E as emoções são um guia positivo e negativo. Como assim? Positivo no aspecto em que você percebe para que elas estão te incentivando a uma direção, e também quando elas te incentivam na direção contrária, né? E o que é que você pode pensar em relação a essa balança? Quero ir para algumas, ou quero ou me sinto confortável de me dirigir a certos lugares, certas situações, e o inverso, né? Não quero, não me sinto confortável de ir a certas direções, situações. O que que precisa ser pensado, né? Por que essas coisas me machucam ou me afetam de uma forma especial? É necessário pensar isso antes de tomar uma decisão definitiva. Ou seja, aquilo tem uma certa importância para mim, ou aquilo, né, me causa uma certa ojeriza, ou aquilo fere os meus valores enquanto pessoa, ou aquilo é imoral, né, de forma universalmente ruim, né. Todos esses elementos precisam ser pensados antes de se colocar. E precisa ser muito sincero nessa avaliação, né? Nessa anamnese, porque do contrário nós não vamos conseguir estabelecer um fio condutor que vai estabelecer uma honestidade, ou seja, uma conduta própria daquilo que você construiu de valor dentro, né? Então, a honestidade é essa coerência interna, né? Desse valor que você construiu, né? Então, pensando nisso, né? A gente vai colocar essas coisas e avaliar, né? Se eu fosse em direção a elas, né, isso me faria melhor ou pior, né? E o contrário também, se eu me afasto dessas coisas, isso me faz melhor ou pior? Então, ao colocar tudo isso na balança e perceber que não vale a pena viver com certos medos, certos bloqueios, é importante a gente firmar passos em direção ao contato da coisa, porque é como o piano, né? Você não perde o medo de encostar nas teclas, de encostar em uma tecla errada, até você deixar as mãos bem perto das teclas,
Sempre falo isso para meus alunos. Eles ficam tentando não encostar nas teclas erradas, né? Nas teclas que não devem ser tocadas naquele momento. E é inútil, porque ele vai fazer uma força tremenda e vai se cansar e vai acabar cometendo mais erros, vai tocar o instrumento de maneira totalmente tensa. Enquanto se você apoia, né, a mão nas teclas, você tem uma estabilidade, você tem uma firmeza, você tem relaxamento. Nesse caso, as emoções que te impedem de tocar numa coisa, de fazer um certo movimento, estão te bloqueando de fazer o movimento de forma coerente, né? Em outros casos, eu tenho um ímpeto, né, de falar algo bom para o outro, mas esse ímpeto rapidamente é freado pela nossa mente, porque a gente tem vergonha ou porque a gente acha que vai ser ridicularizado, enfim. Há que se pensar, será que eu não devo falar algo bom para o outro? Será que eu não posso expressar os meus sentimentos? Então todas essas coisas precisam ser pesadas antes de tomar uma decisão assim rapidamente, né? Eu comecei falando de situações difíceis, né? Situações desconfortáveis, mas era só um pretexto para colocar essas coisas, porque as emoções que vão muitas vezes guiar o nosso rumo na vida, talvez elas não sejam a nossa melhor conselheira, né? Não seja a conselheira mais sábia, mas são excelentes indicadores de como anda o nosso mundo interior e do que é que nós valorizamos, quais são os nossos conjuntos de valores, o que é que nós amamos e o que é que nós odiamos. E justamente essa avaliação interna vai fazer com que a gente perceba que certos valores, certos desejos são maléficos para nós, nos causam mal, nos tornam pessoas mais incoerentes, piores, né? Enquanto outros devem ser cultivados e estimulados, porque vão nos tornar pessoas melhores do que nós já somos, certo? Então, é preciso entender esses pontos, porque à medida que a gente vai tendo esse tato interno, a gente vai entendendo por que nós fazemos ou deixamos de fazer esta ou aquela atividade. E aí, né, pensar, bom, faz sentido ter medo de avião? Estatisticamente faz muito mais sentido ter medo de carro, de viajar de carro, né? Mas a gente tem mais medo de viajar de avião, né? Mas o problema não é, no meu caso não era o avião especificamente, né? Mas algumas pessoas têm medo de viajar de avião, né? Enfim. Bom, acho que era isso que eu queria trazer para hoje, né? Esse desenvolvimento e esse amadurecimento precisa acompanhar esse olhar que a gente precisa desenvolver para com as emoções. Porque do contrário a gente vai vivendo sempre separado, sempre partido e não integra nossos impulsos na vida de forma orgânica, vai sempre se recalcando e depois, né, a coisa explode. E não deve ser assim que a gente deve viver. Precisamos viver trabalhando com que as coisas não se tornem um coágulo emocional, né? Então não podemos ter coágulos emocionais na nossa vida, precisamos desenvolver uma vida fluida que seja autêntica onde quer que ela vá, né? Então tem uma frase que é atribuída a Confúcio que diz que onde quer que vá, vá de todo o coração. E é mais ou menos isso que a gente precisa fazer, né? Pensando no coração como esse centro em que nossa consciência está presente, nossa mente, né, nossas emoções, nossas intenções, ou a própria voz de Deus nos fala através do coração. É o nosso centro, é onde a consciência se manifesta segundo as tradições antigas e é onde nós tomamos as decisões no fim das contas, né? Pelo menos as decisões que envolvem todo esse emaranhado que eu coloquei aqui, tá bem? Então vamos ficando por aqui, peço o seu like no vídeo, a inscrição no canal, por favor. Se chegou até aqui, meu muito obrigado e até a próxima. Deixe um comentário, claro, sobre algum tema que você queira ver aqui no canal. Se eu puder falar, farei com o maior prazer. Até a próxima.